É realmente importante nós termos a certeza que o nosso Redentor vive para sempre. É realmente importante nós termos a certeza de que o nosso Deus é um Deus vivo, que não está morto. Semana passada eu iniciei uma pequena série de mensagens precisamente sobre este tema. Jesus venceu a morte. Jesus é o Senhor da vida e da morte. Falámos sobre a ressurreição de um jovem cuja mãe estava a fazer o funeral e um cortejo fúnebre seguia quando Jesus mandou parar todo aquele cortejo fúnebre e tocou naquele jovem que estava morto e o ressuscitou. Lembro que dissemos que aquele jovem era a esperança para o futuro daquela mãe, a viúva de Naim, da cidade de Naim. Ela já não tinha, a única esperança que ela tinha era o seu filho único, porque já era viúva e ele tinha morrido. Com ele morreu a esperança. Esperança no futuro, esperança na vida. Mas o Senhor restaura. Ele ressuscitou, venceu a morte e devolveu àquela mãe a esperança, um futuro, uma vida. Este é o Deus que nós adoramos. Este é o Deus que nós servimos. Este é o Deus que é aqui falado. O Senhor que venceu a morte, que tem poder sobre a morte, o Senhor que restaura a vida, que dá de novo a esperança àquele que está desesperado, alento ao que está desanimado. Hoje eu gostaria de falar sobre outra ressurreição. O texto que gostaria que lêssemos hoje está em Lucas, no capítulo 8. Lucas, capítulo 8. A história que está aqui relatada em Lucas 8, ela aparece relatada também em mais dois evangelhos. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, e está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. No Evangelho de Mateus esta história está muito resumida, diz só as coisas essenciais. E em poucos versículos é relatada esta história. No Evangelho de Marcos, tal como em Lucas, é um pouco mais longa essa história. Mas é uma coisa interessante, é que nos três relatos, seja no Evangelho de Mateus, seja no Evangelho de Marcos, seja no Evangelho de Lucas, em todas as histórias, em todos os relatos, em todas as descrições do episódio que nós vamos ler, ele começa a ser contado, depois há uma interrupção e conta-se outra história e depois volta à mesma história. Em todos eles. E nós vamos ver qual é, então, a história. A história é de uma menina que tinha morrido. A história é de um pai que procura Jesus porque a sua filha estava à morte e depois acaba por morrer. Este homem chamava-se Jairo, a filha de Jairo. Vamos então abrir em Lucas, no capítulo 8, e vamos fazer a leitura dos versículos 40 até ao versículo 42. Lucas, capítulo 8, versículo 40 até ao versículo 42. Diz assim: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos os estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse
em sua casa. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Então nós temos aqui o início da história. Jesus caminhava, como muitas vezes ele fazia, com multidões, grandes multidões atrás dele. Jesus, no seu percurso, ia falando sobre o reino de Deus, ia ensinando e fazendo milagres, porque muitas pessoas chegavam a ele com doenças, com problemas vários. Ele tinha acabado também de expulsar demónios de um endemoniado que era escravo do diabo há muitos anos, e ele tinha liberto, aquele gadareno tinha sido liberto pelo poder de Deus, e a multidão continuava atrás de Jesus. E nesta altura, quando Jesus caminha, diz a Bíblia que um homem veio ter com ele. Esse homem chamava-se Jairo, diz aí o versículo 41. E diz que ele era príncipe da sinagoga. Algumas Bíblias, e em outros relatos, diz que ele era chefe. Era chefe. Ele era a pessoa responsável pela sinagoga. O que era a sinagoga? A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam. Depois que o templo foi destruído, lá ainda no tempo do Velho Testamento, quando os judeus foram levados para Babilónia, havia necessidade de aqueles que estavam dispersos terem lugares para se encontrar. Então, os judeus por onde andavam construíam as sinagogas. E as sinagogas eram os lugares de adoração, de culto, de ensino, mas também lugares de convívio, de comunhão, a vida comunitária, a vida social, a vida religiosa dos judeus na diáspora era nas sinagogas. Depois as sinagogas ficaram. E mesmo no tempo de Jesus, em que o templo estava já reconstruído, continuava a haver sinagogas, e Jesus mesmo ia à sinagoga, era feita a leitura da lei, a leitura dos profetas, então ele participava na vida das sinagogas. E havia um homem que era o responsável por toda a vida da sinagoga. Era considerado o chefe. Normalmente era alguém que pertencia ou aos fariseus ou aos saduceus. Era um homem religioso, um homem temente a Deus, poderia ser um rabi, mas alguém estava ali para dirigir. E este homem, então, não era um judeu qualquer, era um homem que até era príncipe, chamado príncipe, chefe, uma pessoa de responsabilidade. E este homem aproxima-se de Jesus. E aproxima-se de Jesus com o seu coração despedaçado, com o seu coração triste, amargurado. Porquê? Porque ele tinha uma filha única, uma menina de 12 anos, ou quase a fazer os 12 anos, e que estava muito doente, quase à morte. Qual dos pais, qual das mães não ficaria preocupado, entristecido e correria para encontrar uma solução? Agora, quando diz aqui que a menina tinha quase 12 anos, esta era uma idade muito especial na vida de uma menina judia. Porque aos 13 anos, os rapazes participavam numa cerimónia que era o Bar Mitzvah, onde eles eram como se fosse um ritual de iniciação. Eles iniciavam ali a sua vida adulta, a sua vida de responsabilidade aos 13 anos. Os judeus sempre consideraram que as meninas amadureciam mais cedo. E parece que é verdade, não é? Então, aos 12 anos, elas já eram consideradas senhoras, responsáveis perante a lei também. Então, esta idade de 12 anos era uma idade muito importante. Aquela menina passaria a ser chamada já de mulher. Provavelmente o seu casamento já era arranjado ali, naquela altura. E aquele homem, que não tinha outro filho,
a não ser aquela filha, provavelmente fez grandes planos. Ela vai fazer 12 anos e nós vamos fazer uma grande festa. Ela vai fazer 12 anos e nós vamos planear muitas coisas. Então, provavelmente tinha a vida cheia de projetos, a vida cheia de planos para ele, para a sua filha e até envolvendo toda a comunidade. Mas, meus irmãos, a verdade é que nós podemos fazer planos, mas os planos não dependem de nós. É Deus quem vai decidir o que vai acontecer. Os nossos planos são apenas planos, orientações, mas é Deus que trata, é Deus que faz. E muitas vezes frustrações podem surgir. E este homem, neste momento, era um homem triste e frustrado, porque estava a ver tudo o que ele tinha idealizado. Provavelmente, todas as grandes coisas que ele tinha imaginado, a ir cada vez mais por terra, a cair. Quantos de nós não vivemos já situações assim? Com planos, com ideais, com projetos, e a dada altura parece que tudo está a ficar sem fim à vista, sem rumo. Parece que tudo vai cair, desmoronar, desaparecer. O que fazer nessa altura? O que é que este homem fez? Correu até Jesus. Foi a Jesus e disse: Senhor, entra na minha casa. Diz ali que ele, numa atitude de humildade, ele que era um chefe, prostrou-se aos pés de Jesus e rogava-lhe que entrasse em sua casa. Vem em minha casa, vem lá. Outros textos que os irmãos podem ler depois, ele pede, suplica que o Senhor vá lá e ore pela sua filha, que imponha as mãos, que faça um milagre, que cure a sua filha. E é aqui, nesta altura, quando este homem está a pedir, a suplicar a Jesus uma solução para o problema da sua filha, que acontece alguma coisa. Jesus está a ouvir o homem, mas de repente uma mulher que há 12 anos sofria de uma grave doença, toca em Jesus, Jesus para, fala com ela, ela é curada, Jesus elogia a fé dela, há ali uma perda de tempo, perda aqui entre aspas, não é? O Senhor, parece que a filha de Jairo já não era importante, parece que agora só aquela mulher. Isso está nos versículos que se seguem, nos versículos 43 até ao versículo 48. Então, como veem, há um período ali em que Jesus, e o relato parece que esqueceu aquela menina. Se formos ao livro de Marcos e ao de Mateus, a mesma coisa acontece. É interrompido o relato. Mas, na verdade, Jesus não esqueceu a menina. Porque ele tanto tem solução para uma mulher que está doente há 12 anos, como para uma criança que ficou doente de repente. Ele atende a todos. Não deixa ninguém para trás. E foi isso que ele fez. Atendeu aquela mulher e depois seguiu o caminho. Só que, enquanto isso aconteceu, vamos ler os versículos 49, que é quando recomeça o relato daquilo que estava a ser dito sobre esta filha de Jairo, sobre esta menina. Diz o versículo 49 assim: estando ele ainda falando à mulher e à multidão, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, apenas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta.
Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E os seus pais ficaram maravilhados. E ele mandou-lhes que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Vejam, Jesus atendendo a mulher, falando com a multidão, o pai à espera, mas a minha filha, Senhor, mas não dizendo nada, ouvindo tudo. De repente chega alguém e diz: não vale a pena, já morreu, não vale a pena, esquece, não incomodes mais, não vale a pena. Como é que seria? O que é que se teria passado? O que é que teria acontecido na mente e no coração daquele homem? Curiosamente não diz o texto. Só diz que Jesus é que falou. E disse: não temas. Crê somente. E esta expressão crê somente é mais no sentido de dizer: continua a crer. Ele já tinha revelado fé em Jesus. Por isso ele tinha ido ao encontro de Jesus. Ele já tinha manifestado que acreditava no poder de Deus. Por isso o tinha ido chamar. E o Senhor diz assim: mantém a tua fé. Não percas a tua fé. Irmãos, é isso que o Senhor nos diz a nós. Quando nós estamos a passar momentos difíceis, dificuldades, quando nós já perdemos a esperança ou não há solução à vista, e alguns nos dizem: não vale a pena, isso aí agora já é impossível, nem vale a pena orares, porque isso é tão mau que nem Deus vai fazer nada. Quantos de nós não ouvimos já isso? Ou quantos de nós não pensamos já isso? Nem Deus é capaz de fazer aqui alguma coisa. E o que é que o Senhor nos diz? Mantém a tua fé. Mantém a tua fé. Há um coro que diz: cada vez que a minha fé é provada, não é? E a nossa fé é provada muitas vezes, então nós temos que nos agarrar ao Senhor e manter a fé, guardar a fé, enfrentar com fé, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é o fim. Pode ser para nós, mas para Deus não há. Sabemos que a morte é algo que é certo na vida, não é? Aliás, é a única coisa certa na vida. Também sabemos que a morte é inesperada. Ela pode acontecer a qualquer momento. Neste caso aconteceu. Nós, se formos ao cemitério, vemos campas com bebés, crianças, jovens, adultos, idosos, em qualquer momento. Mas há uma coisa que esta passagem nos diz. Apesar de ser certa, muitas vezes inesperada, a morte não é o fim. A morte não é o fim. A morte não significa que acabou tudo. Tenho ouvido muitas vezes comentários, às vezes nos funerais, pronto, aqui acabou-se tudo. Não. Há sempre uma palavra que Deus tem a dizer. E neste caso, nós crentes, podemos esperar tudo de Deus. E sabemos que, mesmo morrendo, como Jesus disse, aquele que crê em mim, viverá. Porque nós cremos na ressurreição. Não estou a dizer aqui, irmãos, que agora, sempre que se alguém enfrentar uma morte na família, que Jesus vai ressuscitar. Tem poder para fazer. Tem o poder para fazer. Mas todos nós temos que morrer um dia. Agora, falar aqui é de uma outra certeza. É a certeza que, com Cristo, a nossa vida não tem fim. Porque mesmo morrendo, Ele prometeu que na sua vinda Ele nos ressuscitaria para estarmos com Ele para todo o sempre. A morte é o fim, não é o fim. A nossa vida está nas mãos de Deus. A Bíblia diz que, e o Senhor Jesus provou isso aqui, a Bíblia nos diz que a morte e a vida estão nas mãos de Deus. No livro de Deuteronômio, no capítulo 32 e versículo 39, Deuteronômio, é no Velho Testamento,
é no fim da lei. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, Êxodo, Levítico, depois vem o livro de Números e o quinto livro da Bíblia, que encerra a lei, não é? É o livro de Deuteronômio, no capítulo 32 e no versículo 39. Diz assim: Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Ou seja, eu sou aquele que tem o poder de dar vida e de tirar vida. Em 1 de Samuel, uma outra passagem do Velho Testamento, 1 de Samuel, no capítulo 2, 1 de Samuel, capítulo 2, o versículo 6. Diz assim, 1 de Samuel 2, 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer à sepultura e faz tornar a subir dela. A vida e a morte estão nas mãos do nosso Deus. Há muitas pessoas hoje que querem ser donos da vida e da morte, que querem decidir por si, contra a vontade de Deus, a hora de viver e a hora de morrer. Mas o Senhor da vida é Deus. E este Deus é aquele que pode restaurar a vida de qualquer um. Irmãos, a Bíblia diz-nos que nós todos estamos mortos nos nossos delitos e pecados. A morte espiritual é a pior das mortes, porque a morte física é consequência da morte espiritual. A morte significa separação. E nós estamos separados de Deus porque somos pecadores. No Éden, quando criou Adão e Eva e os colocou no jardim, o Senhor disse: vais comer de todas as árvores que estão no jardim, menos daquela que é a árvore da vida. O homem desobedeceu. E o Senhor tinha dito: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Algumas pessoas dizem assim: encontrei um erro na Bíblia, logo no início. Porque o Senhor disse que no dia em que comessem daquela árvore, que morreriam. E Adão ainda viveu 900 e poucos anos depois de ter comido da árvore da vida. Mas a verdade é que ele morreu mesmo. Porque a morte quer dizer separação. E ele ficou separado de Deus porque foi expulso do paraíso. Foi expulso da glória de Deus, de estar face a face com Deus, porque agora era pecador e Deus santo. Ele morreu mesmo nesse dia. Nesse dia ficou separado. O salário do pecado, o que se recebe em pagamento pelo pecado, diz em Romanos 6:23, é a morte. O salário do pecado é a morte. E todos nós morremos, porque todos nós somos pecadores. Todos nós estamos separados e destituídos da sua glória. E alguns dizem: não há nada a fazer. Ou procuram outras soluções. Mas, se nós fizermos como fez o pai desta menina, dizer: Senhor Jesus, entra na minha casa. Jesus foi e entrou na casa daquela menina, daquele homem. E o que é que ele fez? Trouxe vida onde havia morte. Muitas vidas, ou muitas pessoas, vivem mortas, sem esperança, sem vida, porque estão separadas de Deus, porque Jesus não faz parte da sua casa. Alguns falam em Jesus, alguns falam em Deus, mas as coisas continuam a ser mortas. Morreu a alegria, morreu a paz, morreu a esperança, morreu o entusiasmo, morreu porque Jesus não está lá. Mas se Ele entrar na tua casa, o que é que Ele disse que veio fazer? Eu vim para que tenham vida
e vida com abundância. Se Jesus entrar no teu coração, na tua vida, tu vais ter vida. Porque Ele vai dizer, levanta-te, como disse aquela menina, e a vida será restaurada. Eu sou a ressurreição e a vida. Quando a Bíblia nos diz que Jesus veio para dar vida e vida com abundância, é uma vida com propósito, com significado, vida verdadeira. Porque agora nós estamos ligados, em Jesus nós nos ligamos de novo à fonte de vida, que é o nosso Deus. Como é que tu te sentes? Podes ser religioso ou religiosa. Podes até ler a Bíblia. Mas será que Cristo está no teu coração? Será que Ele é o Senhor da tua vida? Será que Ele é quem está realmente restaurando aquilo que em ti está morto? Se não tens vida, dizes, hoje mesmo, agora mesmo, Senhor Jesus, tal como este homem fez, entra na minha casa. Em Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, com ele cearei, e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Jesus está apenas à espera que tu digas, sim, Senhor Jesus, vem. E quando Ele entrar na tua casa, Ele vai dizer, levanta-te, ganha vida. Tal como disse àquele homem. O que é a única coisa que precisas? É aquilo que nós vimos no pai desta menina, neste Jairo. Continua a crer. Continua com fé. Porque a salvação vem pela fé. A resposta vem pela fé. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Tu és aquele Pai que nos oferece vida e vida com abundância. Sabemos que muitas coisas podem ter morrido na nossa vida, até a nossa vida pode estar morta, porque não Te conhecemos. Mas, ó Deus, eu Te peço que se está aqui alguém nesta manhã que sente que precisa de uma nova vida, de uma vida eterna, com propósito, abundante. Senhor, toca o seu coração para que hoje mesmo possa dizer, Senhor Jesus, entra na minha casa. Eu creio em Ti e creio que Tu me podes dar vida. Senhor, toca em qualquer coração que aqui esteja, para que Tu, ó Deus, sejas realmente o Senhor da vida dessa mesma pessoa. Se alguém que já Te conhece, Pai, está aqui nesta manhã e que tem perdido o ânimo, a alegria, a paz, que hoje mesmo possa dizer, Senhor, restaura a minha fé e entra na minha casa, toma conta da minha vida, para que eu possa ter vida, vida com abundância. Sabemos que é essa a Tua vontade, que é esse o Teu desejo para cada um de nós. Por isso opera grandemente na vida de cada um que aqui está. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Se alguém hoje disse, eu preciso realmente de Cristo na minha casa para ter vida, eu peço que no final não vá embora sem, à saída, quando eu estiver a despedir, me dizer alguma coisa. Fale comigo, fale com o pastor Andrés ou com algum dos irmãos aqui da igreja. Mas diga-nos, porque nós queremos orar por si. O Senhor abençoe.